Você é uma daquelas pessoas que adoram um bom filme de terror, não é? Mas e quando o terror ultrapassa as telas e se torna real? Histórias como a que vou contar hoje não são para qualquer um. Você está preparado? Era janeiro de 1971, quando Roger Perron e sua esposa Carolyn, junto com suas 5 filhas, compraram uma propriedade rural em Harrisville, no estado de Rhode Island. Conhecida como Arnold Estate, a casa logo revelou segredos obscuros que ninguém poderia imaginar. O que eles viveram ali foi tão aterrorizante que fez o famoso filme Invocação do Mal parecer um conto infantil. Tudo começou com pequenos acontecimentos, os típicos barulhos noturnos que você poderia ignorar numa casa velha. Portas rangendo, sussurros pelo ar. Mas logo, o que parecia inofensivo se tornou o início de um pesadelo. Certa noite, uma vizinha fez um aviso que soou como um presságio. Mantenham as luzes acesas. Eles não deram muita atenção. Um erro terrível. Os eventos começaram a escalar. Passos ecoavam no andar de cima quando ninguém estava lá. Objetos mudavam de lugar ou desapareciam. Um cheiro fétido e inexplicável impregnava a casa. As crianças começaram a sentir toques estranhos à noite. Inicialmente, pareciam afetuosos, beijos suaves na testa, como se alguém tentasse consolá-las. Mas quando perceberam que aqueles gestos não vinham de humanos, o medo tomou conta. Carolyn, a mãe, decidiu investigar a história da casa. O que descobriu a deixou apavorada. A propriedade era palco de tragédias há gerações. Assassinatos, suicídios e rituais sombrios manchavam seu passado. Entre os relatos, um nome se destacou: Bathsheba Sherman. Acusada de bruxaria e suspeita de sacrificar uma criança em nome do oculto, Bathsheba teria se enforcado na propriedade. Sua presença ainda era sentida e parecia determinada a reclamar a casa como sua. As manifestações ficaram mais violentas. Carolyn começou a apresentar um comportamento estranho. Era como se algo tomasse conta dela, algo sombrio, faminto. Ela se tornou agressiva, quase irreconhecível. Durante uma noite de terror absoluto, Bathsheba se revelou de forma física. Uma figura cadavérica com o rosto apodrecido e deformado apareceu para a família. Seus olhos eram poços de escuridão e o cheiro de morte tomava o ar. Desesperados, os Perron buscaram ajuda. Foi então que conheceram Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais. Lorraine, uma médium, confirmou o que todos temiam. Bathsheba estava ali e não iria embora facilmente. Tentaram um ritual de exorcismo, mas as coisas saíram do controle. Carolyn foi arremessada contra a parede com uma força brutal, enquanto gritava em uma língua desconhecida. Depois de anos vivendo esse inferno, a família Perron conseguiu finalmente se mudar em 1980, fugindo para o estado da Geórgia. No entanto, o trauma vivido naquela casa não desapareceu com a distância. Carolyn, que suportou os piores ataques espirituais, nunca voltou a ser a mesma. As filhas relataram que ela parecia estar sempre à beira de um colapso. Muitas vezes, era vista falando sozinha, como se ainda ouvisse os sussurros de Bathsheba. Apesar de terem deixado a casa, Carolyn acreditava que o espírito a seguia, atormentando-a em sonhos e manifestando-se em sombras que ela jurava ver pelos cantos dos cômodos. O caso atraiu a atenção da mídia e se tornou um dos mais emblemáticos investigados por Ed e Lorraine Warren. A família participou de palestras e entrevistas, mas enquanto alguns membros da família estavam dispostos a contar sua história, Carolyn preferiu o silêncio. Ela temia que falar mais sobre Bathsheba fosse dar à entidade a atenção que ela ainda desejava, como se isso pudesse fortalecê-la. Andrea Perron, a filha mais velha, dedicou boa parte de sua vida a relatar os eventos na propriedade. Escreveu 3 livros sobre o caso e frequentemente dizia que o que aconteceu na Arnold Estate era apenas um vislumbre do que o mundo espiritual podia oferecer de mais sombrio. Durante a produção do filme Invocação do Mal em 2013, Andrea e Cindy, outra das filhas, foram convidadas para supervisionar as gravações. Elas relataram que coisas inexplicáveis continuaram a acontecer no set. Objetos desapareciam,
Equipamentos quebravam sem explicação, e atores relatavam sentir uma presença pesada e opressiva durante certas cenas. Andrea acreditava que Bathsheba ainda estava ligada à história, mesmo décadas após os acontecimentos. Mas Carolyn se recusou a participar de qualquer parte da produção. Ela não podia suportar a ideia de reviver tudo novamente. A energia dessa casa nunca me deixou, disse em uma rara entrevista anos depois. Segundo Andrea, sua mãe parecia envelhecer mais rápido do que o normal e era constantemente assombrada por pesadelos de uma figura feminina cadavérica, com olhos fundos e pele ressecada, que a encarava no escuro. A Arnold Estate, apesar de sua fama, continuou a ser habitada por outros proprietários ao longo dos anos. Mas os relatos sobre eventos paranormais não pararam. Visitantes disseram ouvir risadas infantis nos corredores vazios, sentir toques gelados no ombro e ouvir sussurros chamando seus nomes. A propriedade se tornou um local de peregrinação para curiosos e caçadores de fantasmas, muitos dos quais afirmam que o ar ao redor da casa é pesado e sufocante, como se algo invisível os observasse. Bathsheba Sherman, a figura central de toda essa história, tornou-se uma lenda no mundo do ocultismo. Alguns pesquisadores dizem que ela não foi uma bruxa, mas sim uma mulher injustiçada, cujas tragédias pessoais criaram uma aura de maldição ao seu redor. Outros, no entanto, acreditam firmemente que ela fez um pacto com forças sombrias, sacrificando inocentes em troca de poder. Lorraine Warren, antes de sua morte, afirmou que Bathsheba era uma das entidades mais poderosas e maliciosas que já enfrentou. Ela não queria ser exorcizada porque acreditava que aquela casa era sua por direito, disse Lorraine. Hoje, os registros sobre a propriedade ainda carregam um mistério inquietante. A maioria dos moradores que tentou viver lá não permaneceu por muito tempo, relatando pesadelos frequentes, sensações de sufocamento e objetos que se movem sozinhos. Uma das histórias mais assustadoras veio de um grupo de investigadores paranormais que passou a noite na casa em 2018. Eles disseram que, durante a madrugada, sentiram uma força invisível os empurrando em direção à porta da frente, como se fossem expulsos. Era como se algo nos dissesse que não éramos bem-vindos, relatou um dos membros. Andrea, agora com mais de 60 anos, ainda viaja pelos Estados Unidos para palestrar sobre os eventos. Em muitas ocasiões, ela foi questionada sobre o porquê de sua família ter ficado tanto tempo na casa. Sua resposta é sempre a mesma. Nós não tínhamos escolha, mas a casa tinha, e ela escolheu nos prender lá. O que aconteceu na Arnold Estate continua sendo um dos casos paranormais mais assustadores já registrados. A casa, isolada no meio da zona rural de Rhode Island, permanece uma lembrança viva de que algumas portas nunca deveriam ser abertas e algumas histórias deveriam permanecer enterradas. Aqueles que ousam visitá-la dizem que as noites ali são diferentes, como se o tempo parasse. Eles contam que é impossível apagar a sensação de que alguém ou algo está olhando de volta, esperando por sua próxima vítima. E então, ainda tem coragem de apagar as luzes esta noite?